O objetivo dessa aula é falar de algumas distribuições que são relacionadas à distribuição normal. Por exemplo, a distribuição Q², as distribuições T e F, e também a distribuição gama e a distribuição exponencial, e como elas estão todas relacionadas. A gente também vai falar de amostras aleatórias e distribuições amostrais, e isso vai estar começando a preparar o terreno para que a gente possa fazer a distinção entre as disciplinas de probabilidade e de inferência estatística, e aí lançar os objetivos do que a gente quer fazer em inferência estatística. A gente também vai definir a amostra aleatória, que vai ser o objeto básico com que a gente vai trabalhar em inferência estatística. Ao longo dessa aula, a gente também vai estar apresentando as funções do Excel, que vão ser importantes para a gente avaliar probabilidades para essas densidades Q², T e F. Mas é importante notar que não basta a gente saber essas distribuições, porque nem sempre a gente pode contar com o computador na frente da gente. Mas na prática é importante que a gente saiba como usar o computador para fazer isso também, além de saber como usar as tabelas dessas distribuições. A primeira pergunta que você pode estar fazendo é: o que existe de diferente entre um curso de probabilidade e um curso de inferência estatística? Essa é a resposta que eu vou tentar te dar agora. Até agora, quando a gente estudou probabilidade, a gente precisava tentar descobrir qual era o modelo que se ajustava a uma situação em particular. Mas todos os parâmetros desse modelo eram conhecidos. Então, a grande dificuldade era a gente tentar exatamente isso, descobrir qual era o modelo, por exemplo, o modelo binomial, o modelo Poisson, o modelo normal, que se adequava a uma situação em particular. Uma vez feito isso, a gente simplesmente tinha que calcular probabilidades e achar um número. Ou seja, a gente já tinha parâmetros conhecidos. Agora, em inferência estatística, a nossa situação é diferente. A gente vai ser confrontado com um conjunto de números. E a gente tem que estimar os parâmetros da distribuição de probabilidade que gerou aqueles números. Ou seja, a gente vai ter que não só descobrir qual é o modelo probabilístico apropriado para aquela situação, e por isso a gente precisava estudar probabilidade antes de estudar inferência, mas agora também a gente tem que, a partir dos dados que a gente tem na mão, descobrir quem é ou quem são os parâmetros desconhecidos que caracterizam aquele modelo probabilístico. Assim, a gente pode estabelecer qual é a grande diferença entre probabilidade e estatística. Em probabilidade, a gente estava interessado em definir quais eram os modelos que se aplicavam às situações reais. Esses modelos nos levavam a descobrir, supõe que o modelo probabilístico é conhecido. Então, por exemplo, eu sei que o número de ocorrências num determinado intervalo de tempo ou de espaço, se os meus dados se referem a essa situação, que eu devo modelá-los por uma distribuição de Poisson. Mas o parâmetro referente a essa distribuição de Poisson não é conhecido.
Então eu vou ter que descobrir como estimar o meu parâmetro desconhecido ou os meus parâmetros desconhecidos, se eu tenho mais de um, a partir dos dados que eu tenho na mão. Então, a única coisa que a gente vai ter na mão em inferência estatística é um conjunto de dados, e a gente vai chamar esse conjunto de dados de amostra aleatória. Então, nosso grande objetivo em estatística vai ser, na verdade, descobrir como nós podemos chutar bem. E a gente vai ver que a gente vai estar interessado em alguns tipos diferentes de chutes. Bom, então eu acabei de falar para vocês que em estatística a gente vai ter que, a partir de um conjunto de dados, inferir ou chutar sobre os parâmetros desconhecidos de uma distribuição de probabilidade. Só que não existe um único tipo de chute ou um único tipo de estimação que a gente vai estar fazendo. Na verdade, nós vamos estar interessados em grandes tipos de três grandes classes, eu diria, de chutes ou de processos de estimação. E quais são eles? O primeiro eu chamaria de estimação pontual. E a ideia é encontrar um valor para o parâmetro ou para os parâmetros desconhecidos. Então, por exemplo, eu pego um conjunto de dados e o meu melhor chute para, por exemplo, a média desconhecida da população a que esses dados se referem é 3,72. Ok. O segundo procedimento seria encontrar um intervalo tal que o parâmetro desconhecido devesse estar dentro desse intervalo com uma probabilidade especificada, em geral com uma probabilidade alta. Então, por exemplo, eu poderia dizer, com base nos meus dados, eu posso afirmar com 95% de chance que a média real da população estará entre os valores 2,8 e 4,7, por exemplo. E o terceiro é um problema que tem uma característica um pouco diferente de um chute. Na verdade, ele é um problema de decisão, que toma a seguinte forma: com base nos dados que eu coletei, será que o meu parâmetro está numa região ou está em outra região do espaço paramétrico, ou seja, do espaço de valores possíveis que o parâmetro pode ter? Então, de uma forma um pouco menos esotérica, será que com base nos dados que eu coletei, a média da população é positiva? Ou será que não? Bom, tudo isso vai ser baseado nos dados que a gente coleta, como eu já falei. E os dados que a gente coleta vão ser o que a gente chama de uma amostra aleatória, que eu defino a seguir, que vocês certamente já viram e vocês já foram apresentados esse conceito no curso de probabilidade.